Eu já estou aqui com a doutora, a Fernanda Júdice, que é psiquiatra, que vai falar daqui a pouquinho do tema, mas a doutora estava acompanhando aqui a receita. Gostou, doutora? Gostei bastante, inclusive vou fazer na minha casa. Pois é, gente. Olha, vamos falar agora, a doutora Fabiana está aqui, porque, desculpa, a doutora Fernanda, porque eu vou fazer uma pergunta. Você tem medo de avaliações negativas? Evita interações com outras pessoas? Você pode ter fobia social. A gente vai entender melhor com a psiquiatra, como eu falei, a Fernanda Júdice, porque a gente precisa, né, doutor, entender melhor isso, né? E eu já começo a primeira pergunta. Qual é a diferença de fobia social e o que é de uma timidez? Boa tarde para a senhora. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Obrigada a todos pelo convite. A timidez, ela é um traço de personalidade. Não necessariamente você nasce com ela, você pode desenvolver por familiares, tipo de criação. Ela geralmente é mais leve, não necessariamente patológica. Então, uma pessoa tímida, ela é tímida, mas ela pode fazer suas tarefas, ir em reuniões, frequentar auditórios, conversar com amigos, mesmo tímida. A fobia social já é um grau de ansiedade bem mais grave, patológico. Às vezes necessita de intervenção medicamentosa, às vezes não. Então, eu diria assim, resumidamente, o grau de ansiedade. Timidez leve, a fobia social intensa, moderada a intensa. E quais são os sintomas de uma fobia social, doutora? Evitação de estar em público, evitar se relacionar, evitar ficar perto até de amigos, de pessoas conhecidas, familiares, eventos, evitação de apresentações, reuniões. Às vezes, sala de aula, um aluno, adolescente, não consegue se sentar no meio da turma. Então, seria assim, o meio que ele se insere, ele evita tudo, a evitação. E isso surge em algum momento da vida ou determinadas pessoas já nascem com essa predisposição de ter uma fobia social? Pode nascer com a predisposição, mas a gente vê que não é isso. Ela desenvolve mais pelo meio de criação, né? Às vezes pais muito tóxicos, abusivos, ou a criação um pouco mais rígida, né? Então a gente vê que é uma coisa não de predisposição genética, mas mais pelo convívio e pelo meio em que foi criado. Às vezes uma rejeição ou algum fato que aconteceu. Não predisposição genética, geralmente não, mas pode ter. Toda fobia social, ela é preocupante? Existem graus que eu devo me preocupar? Por exemplo, não quero sair de casa, né, para ir num aniversário X, ou eu começo a não querer sair de casa para ir em eventos da família. Existem essas diferenças da fobia social? Geralmente não. A pessoa que tem fobia social, ela tem a fobia e ela vai evitar, seja em qualquer grau que for, os eventos sociais. Muita gente é tratada como antipática, né, doutora? Né? A senhora que atende as pessoas, muita gente chega assim e fala, olha, eu não consigo me relacionar. Qual é a principal queixa, assim? A principal queixa no consultório? Isso. Geralmente elas chegam com a queixa de evitação social, de não conseguir se relacionar, medo de falar e não conseguir ser o centro das atenções. Isso não significa que a pessoa queira ser o centro das atenções. Mas, por exemplo, em algumas situações, você vai acabar tendo que se expor. É normal na vida ter que se expor, ter que falar, ter que interagir. E a pessoa ela vem com a queixa de não consigo me relacionar, não consigo estar em certos ambientes. O que eu faço? Essa é a principal queixa. Por exemplo, na faculdade, escola, muitos estudantes acabam tendo vergonha, eu vou usar a palavra vergonha, que é o que me vem à mente, de fazer perguntas, né, na frente dos colegas, por algum motivo, e acabam ou indo embora com dúvida, ou pedindo para um colega, um amigo, fazer pergunta. Isso tem a ver com um certo tipo de fobia social ou é outra coisa, né, que a psiquiatria analisa? Não necessariamente é fobia. Pode ser um caso de timidez, como eu falei, que não é patológico, mas se chegar ao caso da pessoa evitar situações, já pode estar entrando num grau de fobia, porque a fobia é evitar situações.
Então já é patológico. A timidez, a pessoa ainda enfrenta as situações. Então, por exemplo, um aluno que é tímido, mas ele é tímido e faz a pergunta, talvez não se enquadre num quadro de fobia social. Ele tem uma timidez leve que ele consegue se expor. Agora, se é um aluno tímido, que não consegue levantar a mão, fazer a pergunta, se expor, medo de ser o centro das atenções, ele já pode se enquadrar na fobia social. O bullying pode causar fobia social? Com toda certeza. Como eu falei, o histórico, né, o passado da pessoa, a criação, o bullying, tudo que a pessoa já viveu pode desencadear a fobia social. Para a gente ir caminhando para o final, doutora, qual é a solução? É medicamento? Tem que fazer um tratamento? Né? Como a gente pode introduzir esse assunto para a pessoa que hoje, né, se encaixou, que está assistindo a gente nessa questão de fobia social? Qual é a luz no fim do túnel? É bem engraçado, porque já foi comprovado cientificamente que a fobia social, tanto a timidez, um método mais assim que a gente consegue observar que é terapêutico é a terapia de exposição. Então a pessoa, ela se expondo mais, enfrentando os medos, ela cria um mecanismo no cérebro dela de que ela consegue, ela vai enfrentando os medos. Então é um tipo de terapia, não medicamentosa. É uma das vertentes. Claro que tem vários tipos de terapia. Então tem essa terapia de exposição, tem a terapia convencional, comportamental e, em último caso, medicamentoso. É claro que a gente não quer fazer um abuso farmacológico, até porque pode causar dependência e tudo mais, mas a luz do fim do túnel, com certeza, é procurar ajuda. Aproveitando que a gente está no setembro já, né, Setembro Amarelo, existe o CVV, que é gratuito e sigiloso, que as pessoas podem ligar em caso de emergência, se não tiver com quem falar no momento. E é totalmente sigiloso, voluntário, gratuito, e as pessoas podem buscar ajuda dessa forma, se não tiver com quem falar. Perfeito, doutora Fernanda Júdice, psiquiatra. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde, obrigada.